Programa não recomendado para menores de 10 anos. Programa Mais Saúde com essa bênção, recebendo irmã Zélia, dando um testemunho tão incrível, mas eu quero tocar num assunto com a irmã Zélia. Irmã, eu reparo que todas as religiões têm preceitos de alimentação, de jejum, nós também. Mas eu não vejo aquela adesão do católico como deveria ser. Olha, eu julgando, eu já estou pecando, mas enfim. Porque quantas e quantas vezes, e eu atendo assim, atendo missionário, atendo paciente, atendo padre, atendo bispo. E o que eu observo? Parece que a alimentação é uma coisa no paralelo, que não tem nada a ver. Então, e gente... Quando eu vejo pela comunidade, tá? Quando o missionário tá no ponto, em torno de 50 anos, 45, assim, para sair, para trabalhar, para ser ferramenta de Deus, doente. Por quê? Não se cuidou. Aí tá com colesterol alto, de repente tem um infarto, daí, ai meu Deus, eu tô cheio de dor articular. Gente, nós temos que nos cuidar para sermos instrumentos, assim, bons na mão de Deus. Então, isso é uma coisa muito séria. Eu sempre falo que somos templo do Espírito Santo e nós vamos ter que render contas do dia que nós estivermos com Deus, o que eu fiz com esse talento que Ele nos deu. É uma batalha diária, porque todo dia a gente está ali, né, irmã? Tem que perseverar. Hoje mesmo eu postei que eu estava com uma cara de sono, mas eu estava na academia e eu disse assim, olha, como disse o fundador de uma ordem, ao corpo devemos dar sempre um pouco menos do que ele pede, senão ele nos atraiçoa. Boa essa, né? Boa. Mas é verdade. Irmã, conta pra gente, porque nós temos que pensar que a nossa saúde é justamente para melhorar, como Deus conta conosco, o nosso terminar a obra dele, que ele tanto quis que fizéssemos isso, né? Que ele não precisava, né? Mas quis, né? Então, como fazer essa conscientização? Porque até é um pecado, né? Você não cuidar do próprio corpo, você comete um pecado, porque você é templo, eu sou templo do Espírito Santo. Então, realmente, hoje, com tantas coisas, cada vez o mercado oferece coisas mais gostosas para a gente comer, né? Mas é um prazer que traz consequências muito duras para a vida. E quando a gente cria essa disciplina, independente claro que a comunidade às vezes nem sempre tem essa conscientização, e isso que é um caminho que eu acho que precisa de mais formação, principalmente para o povo, sim, mas para os conventos, para os padres, porque eu tenho essa experiência às vezes de falar com um padre, você está comendo muito errado, mas eu sou novo, quer dizer, só que eu falo isso como exemplo. Graças a Deus, eu tive um pai e uma mãe que já criou uma conscientização em mim de comer as comidas mais naturais possíveis e já me educou, né? Comendo coisas como frango caipira, ovos caipira, coisas da roça, jiló. Eu amo jiló, amo coisas assim de frutas, de verduras, porque meus pais já foi criando, eu como criança, uma conscientização que isso era realmente importante para a vida. Mas a gente vê hoje o próprio pai e a própria mãe não formando o filho numa consciência que ele precisa ser educado para comer corretamente. Eu tenho um testemunho de um rapaz que eu atendi já na fase adulta, muito obeso, e ele disse uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, hoje eu culpo meus pais. Eu tenho muita mágoa do meu pai e da minha mãe. Por quê? Porque eles poderiam ter me educado de uma forma certa.
tirado de mim as coisas que hoje me tornaram uma pessoa obesa, eu não gosto de mim, eu tenho complexo de inferioridade. E eu não consigo fazer hoje um caminho, eu sou ansioso, eu não consigo fazer um caminho de mudar isso. Então, se meu pai e minha mãe tivesse dito não, tivesse me educado para comer as coisas certas, hoje eu seria diferente. Então, para ver, o próprio filho acusando o pai, porque o pai e a mãe acham que está fazendo o melhor para o filho, acusando o pai de uma coisa que para ele, né, foi culpa dos pais. E isso é pesado, porque hoje desenvolveu também a doença emocional, muita coisa vem junto, né? Exato. Então, essa conscientização, eu creio que ela tem que acontecer, porque às vezes a gente vai falar isso para alguma pessoa, mas isso é muito ruim. Detox. Eu vejo as meninas mais novas que chegam no convento, eu dou para elas. Não, mas isso é muito ruim. Eu falei, gente, o que ele vai provocar no organismo é que você tem que pensar. E não é ruim. Delícia. É uma delícia. Para mim, eu acho uma delícia. Pois. Ainda com água de coco, uma delícia. Daí, então, a gente tem hoje essa dificuldade, né, de educar. E aí, quando chega aos 50 anos, mas não precisa nem chegar, a gente tem hoje casos de irmãs que tem que tomar remédio para dormir, remédio para dor, remédio para isso, remédio para aquilo. Então, a gente tem situação na nossa comunidade de irmã que ela tem uma bolsa de remédio, um monte de remédio. Então, nós precisamos criar uma conscientização, sim, de mudança, porque é aquilo que eu falava do suco de couve, né? Que eu viajo muito, durmo em cama diferente. E a senhora não sabe o que eu tenho agora também de novidade, mas continua, que a senhora dorme em camas diferentes? Durmo em cama diferente, travesseiro diferente, graças a Deus, minha vida e minha saúde, né? Minha energia de evangelizar continua cada vez melhor. Por quê? Por causa de todo esse caminho de disciplina que a gente aprendeu, né, dessa fonte que é a doutora Gisela, é de Deus, é da Santa Idelgarda, e é isso que a gente precisa para a nossa vida. Pois é, e é sempre tudo tão simples, eu falo assim, porque quando a gente começa, que vem um paciente, que aí quando eles chegam pra gente, chegam situações assim, extremas, né? Aí, aquela história, que nem o livro que eu fiz, o Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Maravilhoso. Depois eu só recebi e-mail, assim, a senhora disse o que não era para comer. E o que come? O resto. Só que o restante, as pessoas estão tão distantes do que é alimento de verdade, tá? Vocês sabem que tem criança que só reconhece batata, aquela palito que vende no supermercado? Não sabe o que é o tubérculo? Não sabe. E muitas vezes aquela criança está sendo educada por pais que também não receberam nenhuma instrução. E quantas senhoras que de repente falavam assim, eu achava chique dar Coca-Cola na mamadeira do meu filho. Por quê? A indústria, né, colocando, quando eu escrevi um livro sobre justamente toda essa história da alimentação, eu fui atrás das propagandas. Tem uma que diz assim, quanto mais cedo possível dê o refrigerante para o seu filho, para ele não se sentir fora do contexto dos amigos. Meu Deus. Olha como é que era. Gente. Mas olha, nós não estamos tão longe assim, que depois eu vou contar uma outra coisa, mas irmã Zélia comentando justamente, porque olha, não é fácil dormir em cama diferente. Não. A gente estava aqui nos bastidores falando com os missionários, né? Eu já saí em missão, eu sei que é isso. Por falar em sair em missão, nós temos uma surpresa para contar também, né? Em outubro. Missão maravilhosa. Outubro. Nós vamos ter uma surpresa para contar para vocês e pode deixar que eu vou ali registrar tudo. Tudo. Vai ser o programa Mais Saúde, assim, diário, em várias oportunidades para passar informações. Então, queridos e queridas, irmã Zélia, esse testemunho maravilhoso e tanta coisa para a gente falar, e são 10 minutinhos, mas eu digo que são 10 minutos que assim, vale ouro. Valem ouro. Por quê? É logo depois daquele programa maravilhoso oracional e antes da Santa Missa. Tem coisa melhor. Mas no próximo programa, eu quero contar uma coisa
para comprovar para vocês o quanto a alimentação daquela industrializada, cheia de corante, conservante e outras coisas, ela não é de Deus. Ela é de outra... Vocês vão ver, amanhã eu conto. Me aguarde.